This call is now being recorded. Bom, e aí deu início à gravação, né? A nossa amiga virtual da Google Meet. A gente tem que dar um nome para ela, né? A gente tem que saber qual é o nome dela, tem que criar um nome para ela. Mas, enfim, ela acabou de dizer, né, que essa aula está sendo gravada. Então, por gentileza, desligue seu microfone e também as câmeras, tá? Boa noite para você que está me assistindo agora. É, Quem não, quem infelizmente não pôde participar agora ao vivo, mas está assistindo a aula gravada, para você, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei aonde você está me assistindo agora, né? Você pode estar me assistindo no ônibus, pode estar em casa, pode estar na hora do almoço, né? Então, desta forma que vos saúdo. Gente, meu nome é Diogo Cavalcante, tá? Toda segunda-feira a gente se encontra aqui, né, para conversar sobre biologia, né, sobre os assuntos de biologia e os assuntos de química que vão cair na prova, certo? Lembrando aí, antes de eu começar a aula, gente, ficou com dúvida? Escreve aqui no chat, tá? Na semana passada o pessoal estava escrevendo, participando, foi bem legal. Então, vamos manter esse formato hoje também, tá? A não ser que a sua dúvida seja muito complexa, não estiver entendendo, aí eu peço para você ligar o microfone e falar, tá bom? Porque às vezes, quando deixo o microfone aberto ou fala na hora que o professor está explicando, corta a transmissão, aí às vezes a minha apresentação sai do ar, não volta mais, às vezes corta o áudio, aí dá uma série de problemas. Então, para a gente evitar isso e a aula fluir bem, você escreve aí sua pergunta no chat. Eu estou olhando aqui, eu vi o Felipe, o Miguel, a Camila, a Daniela, aí o Juan, né, o Alisson, todo mundo dando boa noite. Então, eu estou vendo aqui em tempo real vocês comentando, tá bom? Gente, sem mais delongas, bora para o assunto. Hoje, o assunto de química é um assunto assim que eu particularmente gosto muito, acho bem legal, mas a galera tem muito medo desse treco, né? E vai ser hoje que você vai perder o seu medo de tabela periódica, tá? Primeiro medo, né? Antes que alguém comece a me perguntar aqui, eu já vou logo respondendo. Não é para gravar toda a tabela periódica, tá? Então, o medo da galera é esse, tipo, boa noite, Vilma. O medo da galera é esse, tipo, poxa, tem um monte de coisa na tabela periódica, um monte de elementos químicos, e eu vou ter que gravar toda a tabela, né? E não, gente, não vai ser bem assim. Vocês vão ver, vocês vão gostar de tabela periódica. Antigamente, né, eu mesmo tive um professor que ele, aliás, uma professora, a professora Damiana, a Marledeta mandava eu gravar a tabela, né? E aí eu só gravava aquilo para prova. E assim, sendo bem sincero, depois eu esquecia, né? Inclusive, eu tenho amigos meus que trabalham em laboratório de química, que no laboratório eles têm um painel que é a tabela. Então, quando eles precisam consultar alguma coisa, quer ver um peso de um elemento químico, ou quer ver a distribuição eletrônica, quer lembrar qual é o número atômico, ou às vezes o símbolo de um elemento, ele vai lá e dá uma olhada. E os caras são químicos, né? Trabalham com isso. Então, uma tabela periódica, gente, não é para gravar, é para consultar. É a sua fila que está ali para você olhar para ela e entender. E tudo isso que eu falei aqui, símbolo, número atômico, massa atômica, tudo isso você vai aprender hoje aqui na aula de tabela periódica. Beleza? Bom,
antes de eu começar a falar o que é tabela periódica, gente, deixa só eu dar uma olhada aqui. Eu esqueci de falar para vocês, desculpa, gente, mas eu vou ter que sair daqui para dar uma olhada. Deixa eu ver em qual página está esse assunto. Aliás, é melhor eu ver aqui pelo meu celular. Tá? Então, gente, deixa eu só ver aqui. Eu fiquei de anotar a página para poder falar para vocês, acabei esquecendo. Pois é. Vamos lá. É que meu celular tá meio lerdo, gente. Ó, a galera aí falou que tá na página 26, 27. Deixa eu ver aqui. Isso tá vai da página 26 até, deixa eu ver aqui, acho que até a página 27 mesmo, hein? Nossa, tá muito pequenininho, eu tô sem óculos. A gente vai até da página 26 a 27. Aí tem uns exercíciozinhos aqui, mas o conteúdo do que eu vou falar tá na página, começa na página 26. Beleza? Bom, se alguém me perguntar de novo, eu esqueci o número, vocês me lembrem. Não, o André falou que é página 34. Não, filhão. Página 34 é outra coisa. Bom, então, gente, veja só. A tabela periódica é uma tabela que tem todos os átomos que a ciência descobriu até hoje, tá? Então, para a gente entender um pouquinho o que é a tabela, ó, a Luciene falou aqui que começa na página 26 e vai até a 29, tá? E aí na página 29 tem ligações químicas, se eu não me engano, ligações iônicas, alguma coisa assim. Aí assunto só da semana que vem. Aí, gente, veja só. A tabela é um catálogo, tá, de todos os átomos que foram descobertos pela ciência até hoje, tá? E precisamente existem 118 tipos de átomos diferentes e eles estão lá na tabela periódica, tá? Olha só, o que é um átomo? O átomo, gente, tudo é formado por átomos, tá? Tudo aquilo que você vê, toca e sente. E às vezes algumas coisas que você nem vê, mas que existem, são formadas por átomos. Então, por exemplo, se eu olhasse para a minha mão e pudesse olhar bem de pertinho a minha mão, bem perto, eu chegaria nas células aqui da minha pele, mas se eu pudesse olhar mais de pertinho ainda, eu chegaria num átomo. Se eu pegasse o celular e pudesse olhar ele bem de pertinho, eu chegaria no átomo. A gente está respirando aqui oxigênio. Se a gente for olhar o oxigênio de pertinho, inclusive acho que semana passada a gente falou sobre isso, né? Dos gases, nós falamos sobre isso, sobre os gases. Vimos que o oxigênio ele é formado por dois átomos de oxigênio, que formaram uma molécula, né? Então, gente, tudo que existe, tudo que é massa, né? Lembrando aí que massa é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Desculpa. Tudo aquilo que é matéria, tá? É formado por átomos. E a matéria, lembrando, ela possui massa, ela possui quantidade de matéria, tá bom? Bom, outra coisa aqui. Os átomos, ele é bem pequititinho, tititinho, bem muito pequenininho, né? Mas ele é formado por coisas ainda menores do que o átomo, né? E do que ele é formado? Um átomo ele é formado por prótons,
nêutrons e elétrons, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Tá vendo essa partícula aqui? Essa partícula aqui é a partícula que está dentro do átomo que forma ele. Esse cara aí é o próton. O próton tem carga elétrica. E a carga elétrica dele é positiva. Junto dele, sempre bem pertinho dele, do próton, tem a outra partícula que é o nêutron. Tá? Os nêutrons, ao contrário do próton, que tem carga elétrica positiva, ele não tem carga elétrica. Tá? Ele é neutro, ele não possui carga elétrica. E aqui, ó, já afastado dos prótons e dos nêutrons, temos os elétrons, tá? Os elétrons são partículas bem pequenininhas. Aí eu desenhei quase que a metade, né? Mas o elétron mesmo, comparado ao próton, ele é 1000 vezes menor do que um próton, tá? Aí eu desenhei um pouquinho maior, aliás, bem maior, para poder a gente enxergar aqui. E o elétron, ele não fica junto com os prótons e nêutrons, ele fica ali separado, igual você está vendo aí, ó. Tá? Inclusive, está todo mundo vendo a tela aí, né, gente? Eu estou compartilhando uma tela com vocês, onde está escrito tabela periódica, e eu estou falando sobre átomos, tá? Se alguém está só me vendo aqui, não está vendo o compartilhamento, avisa aí que a gente te ajuda, tá bom? Então, gente, o que acontece? O próton está lá dentro do átomo, né, no que a gente chama de núcleo do átomo, junto com os nêutrons, e os elétrons fica dando esse rolé aí, né, fica rodeando, igual fala o Matuto. Aliás, não falo Matuto não, porque eu também falo arrodeando. Bom, enfim, o elétron fica ali arrodeando os prótons e os nêutrons. Lembrando que os elétrons, ele tem carga elétrica, tá? Só que a carga elétrica dele é negativa. Enquanto a carga elétrica do próton, que está lá dentro, é positiva, dos elétrons, negativa, tá? E aí, gente, o que acontece? O elétron não está dando essa volta aqui, ó, não está dando esse rolezinho aqui em torno dos prótons e dos nêutrons? Aqui, ó, a gente vai ter no átomo, dependendo do tipo. Lembra que eu falei que na tabela periódica tem 118 tipos? Então a gente tem um monte de tipos aí de átomos, né? Mas dependendo do tipo de átomo, ele pode ter uma camada de elétrons. Tá vendo? O que é uma camada de elétrons? É essa região aí, ó, onde o elétron está passeando, tá? Que a gente chama de eletrosfera. Só que essa eletrosfera, esse ambiente onde o elétron está dando esse rolé, dependendo do átomo, pode chegar até 7 níveis ou 7 camadas. Tá? Aqui, por exemplo, eu só desenhei uma camada. Lá, um átomo levinho, ele vai ter só uma camada de elétron. Um átomo mais pesadão, aí ele provavelmente vai chegar em 7 níveis, né? Um átomo que ele tem 7 camadas de elétrons. Porque ele vai ter muito elétron e esses elétrons vão ser distribuídos nessas camadas. Beleza? Ok? Bom, pensei que alguém estava perguntando alguma coisa aqui, mas não. Então, gente, o que acontece? Vamos lá ver na prática essas camadas, né, dos elétrons aí. Então, ó, aqui eu já tenho um átomo que eu desenhei com uma camada. Mas um átomo pode ter aqui, ó, uma, duas, ó, a terceira aqui, ó, a quarta, quinta, sexta e sétima camada, tá? E essa camada, essa região, essa eletrosfera aí, que pode chegar até 7 camadas, por que eu falo pode? São todos os átomos que têm uma camada? Não. São todos os átomos que têm 4 camadas? Não. São todos os átomos que têm 7 camadas? Não. Depende do tipo dele, tá? Mas, por exemplo, esse aqui, né, tá com 7 camadas.
Os elétrons, eles estão todos distribuídos em camadas, tá vendo aí, ó? Cada camada tem seus elétrons, beleza? Alguém aqui falou comigo no Zap, deixa eu ver aqui. Tem alguém aqui que está falando que não está conseguindo assistir. Eu vou só mandar o número do suporte para ele, porque não tem como ajudar ele agora, né? Agora já começou a aula e deixa eu ver, cadê o moço? Aqui. Pronto. Meu querido, se era você que estava aí, que não estava conseguindo entrar, desculpa, mas não tem como eu te ajudar agora na aula, tá? Então, gente, o que que acontece? Os elétrons ficam ali dando volta, né? E se ele tiver 7 camadas, os elétrons vão estar lá nas 7 camadas dele, tá? Aqui, ó, só para vocês verem que tem átomos que podem chegar até 7, mas não são todos. Beleza? Bom, então vamos lá para a tabela, né? Gente, vou falar de novo, tá? Não precisa gravar os elementos da tabela, ok? Lá na prova, pode cair questões que você não precisa consultar a tabela, tá certo? Daqui a pouco, conforme lá para frente, durante a explicação, eu vou mostrando alguns exemplos. E tem questões que você vai ter que consultar a tabela. Geralmente, tá, lá na prova, geralmente, quando cai questões onde você tem que consultar a tabela, no final da prova, assim, depois da última questão de química, eles colocam lá uma tabela para você consultar, tá? Inclusive, gente, hoje não, mas amanhã, eu vou disponibilizar lá no grupo uma tabela, uma tabelinha dessa daqui para vocês, tá? Porque aí é bom vocês, quando estiverem estudando, ficarem consultando, dando uma olhadinha nela para aprender a analisar, a consultar a tabela periódica, tá? Então, gente, na prova, por exemplo, se cair uma questão, tipo, sei lá, qual é a massa do alumínio? Aí, provavelmente, eles vão botar, se não tiver nenhuma informação, eles vão te dar a tabela, tá? Agora, por exemplo, o Alberto perguntou, os gases nobres precisam decorar. Aí sim. Por quê? Porque só tem 6, tá? Gente, desliga o microfone, por favor. Só tem 6. E gases nobres, além de estar aqui na tabela periódica, também é assunto de gases, que a gente estudou na semana passada, tá? Então, por exemplo, esse é um bom exemplo aí, Alberto, de cair uma questão que você tem que saber, tá? Não, não adianta reclamar, falar, eu não tinha uma tabela lá para eu ver os gases nobres. Aí não, aí tem que saber mesmo, tá bom? Mas tipo, sei lá, depois conforme a gente vai passando aqui, eu vou dando os exemplos. Porque se eu falar agora, vocês não vão entender os exemplos, tá bom? Então, gente, olha só, vamos primeiro aprender a analisar a tabela periódica. Primeira coisa aqui, ó, eu vou pegar aqui. Tá vendo? Você está vendo que todos os elementos estão dentro de um quadradinho, né? Cada quadradinho tem uma letra ali, não é isso? E os números, os negócios meio bizarros e tal. Vamos ver de pertinho aqui como é que é? Olha só. Aqui, ó. Cada quadradinho desse tem um elemento, tá vendo? Aí tem o número 1, tem um H, tem escrito hidrogênio, e tem um número embaixo aí. Que danada é isso aí, Diogo? O que está acontecendo aí? Bom, aí o que acontece? Esse número aí em cima do H, esse número 1 em cima do H. Esse número 1 aqui, gente, em cima do H, ele significa número atômico, tá?
todos os átomos vai apresentar um número. Mas o que quer dizer esse número? O que é esse número? Lembra que eu falei que os átomos... Desculpa, gente. Lembra que eu falei que os átomos têm prótons? Lembra que eu falei isso? Cada átomo tem uma determinada quantidade de prótons. E a quantidade de prótons que ele tem é um número atômico, tá? Então, toda vez que eu falar em número atômico, eu estou falando na quantidade de prótons que esse átomo tem. Por exemplo, o alumínio tem número atômico 13. Isso quer dizer o quê? O alumínio ele é um átomo que tem 13 prótons, tá? O sódio tem número atômico 11. O que isso quer dizer? Que dentro do sódio tem 11 prótons. O cloro tem número atômico 17. Quer dizer que tem 17, ele é um átomo, né? Que tem 17 prótons dentro dele. E a tabela já te informa isso. Fala, ó, esse cara aí tem um número tanto de prótons, tá? E a gente chama de número atômico. Ó, nosso colega falou que tem alguém com a câmera ligada. Desliga, por favor. E essa letrinha aqui debaixo do número atômico, o que é isso? Gente, isso aqui é o símbolo, né, do elemento químico. A gente chama de símbolo atômico, tá? Então, todos os elementos vão ser representados por símbolos, tá? Então, por exemplo, eu falei do cloro, né? O cloro tem um símbolo para ele. Eu falei do sódio. O sódio tem um símbolo para ele. Tá bom? E aqui embaixo? Aqui embaixo é o nome do elemento químico. Tá? O símbolo dele é o H, né? E esse H é o quê? Qual é o nome dele? Hidrogênio. Beleza? Mas aqui embaixo também tem um númerozinho, ó. O que isso quer dizer? Número de massa. Como os átomos formam a matéria, lembra que eu falei que matéria possuía massa? Como os átomos formam a matéria, o átomo também é matéria. Se o átomo é matéria, ele também tem massa, tá? Então, esse númerozinho que você vê aí embaixo é a massa, tá? Tem tabela periódica que vem escrito, em vez de massa, vem escrito número atômico, peso atômico, tá bom? Gente, essa aqui é a tabela mais básica que tem. Outras tabelas apresentam até outras coisas aqui, por exemplo, a quantidade de camadas, quantos elétrons tem na camada do elétron. Geralmente fica num cantinho aqui ou aqui, tá? Mas aí pra gente isso aqui não é relevante, tá? Lá na prova, se eles mostrarem anexarem a tabela periódica, se eu não me engano, acho que nem o número de massa vem. Eu não tenho certeza, tá, gente? Mas número atômico, o símbolo e o nome, isso vem, tá bom? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Ó, esse cara aqui é o hélio. Eu queria só mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte aqui, ó. Aqui eu só tenho uma letra maiúscula, né? No símbolo, não é isso? Aí olha só para o hélio. O hélio, né? Tem número atômico 2, né? Tá aqui o símbolo dele, HE. E aqui que eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui, ó. Tem alguns símbolos que tem duas letrinhas. Só que a segunda letra dele é minúscula, tá? Então, por exemplo, o hélio, como já existe o hidrogênio, não tem como botar só o H como símbolo para o hélio, né? Então, para diferenciar hélio, o símbolo, né? Se diferenciar o símbolo o nome, aliás, desculpa, o nome do hidrogênio para o hélio, foi acrescentado um E minúsculo, tá? Então, alguns elementos nós vamos ver uma letra minúscula aqui, tá? E aqui, né, é o nome do elemento, e aqui é a massa do hélio.
Diogo, eu tenho que gravar a massa desses elementos? Não, não precisa gravar. Tá? Inclusive, essa tabela aqui, eu encontrei assim, com esses números bem quebradinhos, né? 4,0026. Mas tem algumas tabelas que já arredondam, por exemplo, em vez de botar 4,0026, bota só número de massa 4, igual a 4. Tá? Bom, então vocês já viram, né, o que, que tem em cada quadradinho na tabela, né? E aí a gente vai agora aqui para a tabela periódica. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, que isso vai ajudar vocês na hora de procurar. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Deixa eu ver aqui pelo... Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Mas depois vocês me dizem aí se vocês estão conseguindo enxergar. Por exemplo, aqui, ó. Vou circular um elemento aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu queria que vocês me dissessem o símbolo dele e o número atômico dele. Só para ver se vocês estão conseguindo enxergar aí. Ó, alguém viu aí, ó. Professor, Gente, não estou vamos enxergando, desligar o não. microfone, por favor. Quem tiver com dúvida, escreve aqui, ó. A galera, tá todo mundo escrevendo, escreve aqui. Não, Matheus, falei número atômico. Eu sei que tu viu um negócio aí que, na verdade, nem eu estou enxergando aqui no meu computador, mas tá certo. Vai querer o número atômico. A maioria da galera aí acertou aí. Ah, agora sim, filho. Então, gente, esse que eu destaquei, vou escrever aqui maior, tá? Para quem não deve estar enxergando aí, ó. Tem esse símbolo, né? E aqui em cima tem o 14. Esse cara é o silício e o número atômico dele é 14. Vou pegar mais um aqui, ó. Esse aqui, daqui no cantinho aqui. Talvez esse aqui seja mais fácil. Ó. Esse aqui que eu circulei. Quem é ele? O símbolo, eu quero o número atômico dele. Muito bem. E o número atômico? Eu vi que ela está botando o símbolo. Ó, eu tô aceitando a galera que colocou o número errado, mas é porque eu acho que não tá dando para ver. Mas a maioria botou o número atômico certinho. Eu só vi só uma colega ali que botou, mas eu acho que é porque realmente deve estar meio ruimzinho para ver. Essa foi a maior tabela que eu consegui arrumar, gente. Me desculpe. Tá muito pequeno. Ah, então, olha só, vou botar aqui, ó. Ele tá assim, né? Ca tem um 20 aqui em cima dele. O que isso quer dizer? É o cálcio e o número atômico dele é 20. Inclusive, isso quer dizer o quê? Que o cálcio é um átomo que tem 20 prótons dentro dele, porque o número atômico dele é 20. Uma dica aqui, gente. Se eu perguntasse para vocês assim, qual é o elemento químico que tem número atômico 49? Tem 49. Qual é o elemento químico? Ah, pô, o Jeff me deu uma ideia ótima. Obrigado, cara. Rapaz, se você tivesse aqui, eu te dava um beijo, cara. Pronto, aqui, ó. Obrigado, cara. Esse carinha aqui, ó. Quem é que tem número? Apesar que aí fica mamata, né? Poxa, aqui fica mamata, fica fácil. Mas aí a galera acertou, né? 49. Deixa de ser besta, rapaz. É um beijo de agradecimento, cara. Aqui, gente, veja só. Por exemplo, se eu falasse assim, olha, qual é o elemento químico que tem número atômico 81, né? Aí, preste atenção como é que está sendo organizado aqui, ó.
o número atômico na tabela dos elementos, ele vai ser sempre da esquerda para a direita. Ó, aqui, ó, 1, ó, número atômico 2, ó, 3, 4, aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí lá para baixo, ó, 11, 12, aí pula aqui, ó, 13, 14, 15, e assim vai, tá? Então, quando alguém pedir para vocês um elemento que tem um número atômico, em vez de você ficar catando onde está o cara, você se liga nisso aqui, ó, sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, qual é o elemento químico que tem número atômico 56? Tu vem aqui, ó, pô, opa, 49 aqui, opa, tá aqui, ó, o cara. Tá bom? Beleza? Eu não vou pedir para vocês identificar, porque eu estou vendo que realmente está pequena. Eu acho que quem deve estar vendo pelo celular, né? Quem deve estar assistindo pelo computador dá para ver ok, mas pelo celular, talvez até um tablet, eu acho que dava para ver melhor, mas pelo celular eu acho que vai ficar muito pequenininho, tá? Aí o nosso colega aí, aliás, nossa colega, a Caroline, ela falou, ó, o 56 é o BA, é o bário, muito bem. Então, acho que vocês já se ligaram como identificar, como ver, né, encontrar um elemento pelo número atômico. A Adriana falou o seguinte aqui, ó, pelo celular dá para dar zoom, só clicar na tela e puxar. Bom, eu não sabia dessa. Deixa eu ver, vou até testar aqui. Deixa eu ver. Meu Deus, minha cabeça explodiu, é verdade, dá para dar zoom. Caramba! Sério, gente, eu já tô um ano dando aula. Eu tô um ano dando aula nisso aqui. Eu não sabia disso não, velho. Caramba, quem foi que falou? Foi a Adriana? Obrigado, você também merece um beijo. Você e o Jeff. Bom, gente, vamos aqui, né? Na tabela periódica, gente, os elementos que estão aqui, os átomos, eles são divididos em metais, tá? Não metais, semimetais e gases nobres. Gases nobres a gente já viu, né? Mas a gente vai ver aqui de novo. Olha só, gente. Tá olhando aqui a tabela bonitinha, né? Eu vou mostrar para vocês aqui só os metais. Aqui, ó. Apaguei tudinho. Essa galera que está aqui, que você está vendo aí na tela, são o grupo dos metais, tá? Então, metal. Todos esses elementos são condutor de energia elétrica. Por exemplo, o cobre, né? O cobre é um elemento que a gente usa para fazer fiação, né? Um ótimo condutor elétrico. No entanto, se você pegar um arame de ferro e enfiar na tomada, você toma um choque. Por quê? Um arame de ferro galvanizado, ele é um metal, conduz energia elétrica, tá? Os metais são maleáveis, né? Dá para você usar ele para fazer lâminas e tal. Beleza? Além dos metais, tem os não metais. Alguns livros vai vir escrito ametais, tá? Esse prefixo a aqui, gente, é de não, tá? Então, metal é um metal, né? Um ametal, não metal. Então, alguns livros vão vir escrito assim, ametais, a maioria deles vão vir escrito ametais ou não metais. E aí você vê que comparado com os metais, né? Ele é um grupo, os metais são um grupo muito grande, e os não metais já é um grupo menorzinho, né? Tanto é que dá até para falar alguns aqui, ó, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, né? Esses que não são metais, a gente diz que eles não são metais porque eles são tudo ao contrário, do que é um metal. Eu falei que metal conduz energia elétrica, né? Um ametal não conduz energia elétrica. Por exemplo, o oxigênio é um não metal. Imagina se a gente respirando, né? O gás oxigênio tem átomos de oxigênio, a gente respirando, a gente ia tomar choque, porque o oxigênio aqui
encostou numa fiação, numa tomada, a gente, quando inalar, você leva choque, né? Então, ele não conduz energia elétrica, não é maleável. Então, é tudo que é diferente dos metais, tá bom? A Daniele falou assim, olha, eu perdi a aula de gases nobres, porque entrei na sexta-feira. Ô, Dani, não se preocupe, porque assim que terminar essa aula, eu vou postar a aula passada, tá bom? Então não se preocupe. Aí você assiste, se der para você assistir hoje, tu assiste, e amanhã essa aula aqui que está gravada, eu vou postar lá no grupo, tá bom? Mas só amanhã. Bom, gente, então já falei dos metais, né? E dos ametais, dos não metais. Tem um grupinho que a gente chama de semimetais. O cara não é, ele é um pouquinho metal e um pouquinho não metal, tá? Então são elementos químicos que uma hora apresenta características de metais, mas por outro lado não apresenta, apresenta também características de não metais, tá? Por isso que a gente vai chamar de semimetais. Um bom exemplo aqui, ó, é esse carinha aqui, ó, o silício. O silício a gente usa na produção de chips, né? Chip de computador, você troca a memória do computador, né? A memória lá é cheia de chip. Você vai trocar o processador, é um mega chip. Então, o que que acontece? O silício, ele é um semimetal. Por quê? Uma característica que eu esqueci de falar dos metais é que a maioria deles brilha, tá? Metal brilha. O ametal não brilha. O silício, ele tem, com relação a brilho, ele tem uma característica de não metal, ele não tem brilho. No entanto, ao mesmo tempo, ele tem uma característica de metal, que é conduzir energia elétrica. A gente usa o silício para a fabricação de chip, porque o computador, né, ele só entende se estiver passando carga elétrica ou se não estiver passando. Ele só entende o código binário, né? O código binário do computador é o quê? Está passando corrente elétrica? Não está passando. Só tem essas duas coisinhas nele. E o silício ele é muito bom para a gente fazer isso, né, em computadores, em máquinas. Então ele conduz energia elétrica. Ele não tem brilho, como um não metal, mas ele conduz energia elétrica como um metal. Então essa galerinha que está ali, ó, boro, silício, germânio, antimônio, telúrio, todo, polônio, todo mundo ali é uma galerinha que está dentro do grupo dos semimetais. Beleza? E aí, gente, por fim, essa galerinha lá do canto, a galerinha boçal do canto, né? Que são os gases nobres. Por que eles são boçais? É a galerinha que não gosta de se colar com ninguém, que não gosta de fazer ligação química com ninguém. São tudo metido, tá? E aí, daqui a pouco a gente vai falar mais deles, beleza? O Jeff perguntou assim: posso revisar todas as aulas? Deve, cara, deve, porque a gente sempre coloca as aulas anteriores. Essa aula agora está sendo gravada, então aí amanhã vai ser postada ela, então você pode rever quantas vezes quiser, cara. A ideia é essa. Minha gatinha já está aqui, me perturbando. Ou ela quer uísque ou ela quer acucho. Bom, então, gente, na tabela periódica tem, né, esses grupos aí. Tem aqui, gente. Aqui eu queria falar uma coisa. Aqui está o hidrogênio, tá? Tem alguns livros mais antigos que colocam o hidrogênio como um não metal, tá? Classifica ele como um não metal. Mas tem alguns livros, até um pouco mais antigos, que diz que o hidrogênio é um grupo à parte. Então você tem os metais, os ametais, os semimetais, os gases nobres e o hidrogênio lá, forever alone, sozinho, isoladão. Tá? Porque ele é um cara bem simplesinho, ele só tem um próton, só isso. Tá?
Seja bem-vindo, Jeff. É que o Jeff falou que é a primeira aula dele. Bom, vamos lá, continuando aqui, gente. Uma das coisas que a gente tem que ver na tabela periódica é que a tabela ela está organizada em períodos. Por isso, inclusive, que ela tem esse nome, periódica, né? Porque ela está dividida em períodos. E a gente vai ver isso aí já já, tá? Bom, os períodos, gente, eles são essas linhas horizontais, essas linhas deitadas, tá? E ele vai apresentar 7 dessas colunas horizontais, 7 dessas linhas horizontais, tá? O que quer dizer, por exemplo, assim, por que cada elemento químico está num determinado período? Porque esses átomos que estão ali, eles têm uma determinada quantidade de camadas. Lembra que eu falei que tem átomos que têm uma camada de elétron, tem outras que podem ter 4, outras vai ter 5, no máximo 7, né? Inclusive, é por isso que na tabela periódica tem só 7 períodos, tá? Porque o átomo, ele chega só no máximo a 7 camadas. O Carlos falou assim, número do período de distribuição eletrônica. Graças a Deus, né, não vai ser necessário aprender distribuição eletrônica. A gente vai ter que ter uma noçãozinha aqui das camadas eletrônicas, mas a distribuição com os níveis e os subníveis não vai ter isso, tá? Essa aqui foi a dúvida do Carlos. Bom, gente, lembra que eu falei que o átomo dentro dele tem prótons, nêutrons, e aí ele tem um montão, ele tem elétrons, né? E aí ele tem camadas de elétrons que podem chegar, podem chegar até 7 camadas, tá? Então, vamos ver aqui na prática? Olha só. Tá vendo aqui, ó? Lembra que eu falei que períodos são linhas, né? Colunas horizontais? Então, imagina uma coluna aqui, ó, deitada, né? Uma coluna horizontal tá deitada. Aqui, ó, onde tem o hidrogênio e o hélio, aqui é o primeiro período. O primeiro período tem o quê? Hélio e hidrogênio, tá? Aqui embaixo, ó, tá vendo? Na segunda coluna, essa segunda coluna aqui, ó, onde tem o lítio. Eu vou botar aqui, ó. Adorei. Jeff, obrigado, cara. Ó, olha lá. Tem, ó, o lítio, o berílio, tá vendo? O boro, o carbono, toda essa galerinha aqui, ó, fazem parte aí do segundo período, tá? Aqui, ó, terceiro período. Deixa eu marcar aqui, ó. Terceiro período que eu marquei. Olha lá, ó. Sódio, magnésio. Aí tá tudo em branco aqui, né? Porque não tem elementos. O alumínio, silício e assim vai. Beleza? Então, o terceiro período aí. Helenilton me perguntou assim, como vai ser a pergunta mais ou menos na prova? Então, vou chegar lá. Então, aqui, ó. Tá vendo? Quarto período. Toda essa galerinha aqui, ó. Quarto período. Esse aqui, ó. Quinto período. Pronto, aqui é o sexto, né? Todo mundo que eu destaquei aqui, pelo fato deles estarem no sexto período, eles são elementos que têm 6 camadas de elétrons, tá? Esse aqui, ó, 7 camadas de elétron, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, vou riscar aqui, ó, deixa eu pegar aqui, bora ver aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, aqui, pronto, aqui, ó, aqui tá legal. Pô, já não dá para eu escrever, não, chato. Mas tá vendo aqui, ó, a mãozinha aqui mexendo? O berílio, ele não está no segundo período? Então, esse carinha, ele é um átomo que tem 2 camadas de elétron. O lítio
Também. Vamos aqui para quarto período. Ó. O potássio. Potássio tem 4 camadas de elétron. O cálcio também. Vamos ver aqui, ó. Ferro. Não está no quarto período? O cobalto, 4 camadas de elétrons. Beleza? O Matheus fez uma pergunta muito legal. Ele perguntou assim, professor, nesses 2 quadrinhos em branco, na coluna 6 e 7, por que não tem nenhum elemento? Cara, ótima pergunta. Vou responder ela agora. Gente, por que tem esse buraquinho aqui na tabela? Porque eu não mostrei, porque na verdade, eu não mostrei a tabela toda, tá? Lembra que eu falei que eu não consegui fazer uma tabela grande, então eu tive que cortar um pedacinho dela para mostrar o principal. E aí, o que acontece? Além da tabela, tem essa outra aqui, ó, essa outra coluna aqui, horizontal. Uma é continuação do 6º período e a outra é continuação do 7º período. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O 6º período, ele termina aqui. Ó, ele termina aqui, ó, com número atômico 56, e aí continua aqui, ó, com lantânio 57. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Continua, é 57, 58, 59, 60, 71, né? Lutécio. Aí continua aqui, ó, 72 com Hafnium e vai até o final, tá bom? E no caso aqui, desse período 7, esse grupinho que está do lado de fora aqui, ele se chama lantanídeos, tá? Por que a gente chama de lantanídeos? Porque ele começa com esse elemento aqui, ó, o lantânio. Lembra que eu mostrei ele no comecinho? Tá? E o 7º período é o que está de baixo, tá? Então, de novo, ó, aqui começa com frâncio, né? O rádio aqui, aí quando desce, ó, actínio. E aí continua, 89, 90, 103. Aí quando você volta para lá, ó, 104, 105, 106, e assim vai. Tá bom? Aqui, ó, tá vendo? 88, 89, 90. E vai. Todo o 7º período, 103. E continua aqui, ó, 104. Então, isso daí, gente, é esse grupo, aqui esse grupo também tem um nome, tá? Que chama actinídeos, tá? Ou actinídeos. Tem livros que vêm lantanídeos e lantinídeos. O nome mais usado é esse, lantanídeos, tá? Então, o que são os lantanídeos e os actinídeos? Eles são um puxadinho do 6º período e o 7º período, tá? Os lantanídeos, puxadinho do 6º período e o actinídeos, puxadinho do 7º período. Beleza? Deixa eu voltar aqui, porque o nosso colega ele perguntou, o professor Matheus, né? Ele perguntou, deixa eu só voltar um slide aqui. O Matheus já me perguntou, poxa, como é que... Não, eu não sei se foi o Matheus mais. Ah, não, foi o Helenilton. O Matheus fez um outro comentário, fez uma pergunta aqui, que inclusive foi muito boa, eu gostei da tua pergunta. O Helenilton, ele me perguntou como é que vai ser mais ou menos na prova. Por exemplo, se cai uma questão sobre períodos, né, do tipo, o alumínio, ele está em qual período? Qual período está esse elemento químico aqui que eu risquei, gente? O alumínio. Digam aí para mim. Ó, o Felipe já respondeu. Só o Felipe? A Ana, a Andresa, muito bem.
Então, todo mundo se ligou que o alumínio está no terceiro período, né? Então, se cair uma questão assim, aonde, em qual período pertence o alumínio? Aí, cara, vai ter uma tabela lá, tá? Para você consultar, tá bom? Ó, só mais um aqui, ó. Ó, pegar esse carinha aqui, ó. O flúor. Tá em qual período esse cara? Isso aí, muito bem. Daniel já respondeu primeiro, falou aí. Tá começando, começou sexta-feira e já tá respondendo, tá vendo? Tá no segundo período, né? Então, gente, se cair uma questão, é que nem eu falei, né? Lá no começo da aula eu falei que pode cair questões que você não precisa consultar a tabela, que vai cair esse tipo de questão, mas tem questões que você precisa consultar a tabela. Essa que eu citei agora, em qual período está o alumínio, é uma questão que você pode consultar a tabela. Quer ver, por exemplo, se eu fazer assim, ó, já caiu uma questão bem parecida com essa lá e a tabela estava lá, tá? A pergunta era assim: dentre as alternativas abaixo, desses elementos estão, onde todos estão no quinto período? Gente, da letra A, B e C, qual deles é que está no quinto período, os elementos? Ó, o Jeff já respondeu, começou hoje, também já está arrasando aí, né? É a letra C, aqui ó, o rubídio e o estrôncio. Por quê? Você consultou a tabela e viu que esses elementos são os que estão no quinto período. Beleza? Então, quando cai esse tipo de questão assim, gente, eles colocam lá, tá? Então, todo mundo acertou aí. Beleza? Bom, deixa eu avançar lá. Deixa eu ver onde que eu estava. Sim, eu mostrei aqui, né, os lantanídeos e tal. Bom, a gente viu que os grupos são colunas horizontais, né? Grupos ou famílias, a gente na tabela vai olhar as colunas verticais, a coluna estiver em pé, tá? E uma tabela periódica, ela apresenta 18 dessas colunas. Inclusive, são 18 grupos. Beleza? Já o número de família, a gente também, quando a gente quiser identificar uma família, também vai olhar na coluna vertical. Só que tem uma família, que a gente chama família do A, tá? Daqui a pouco vocês vão ver. Família do A, elas dão uma informação importante, tá? Todos os elementos que estão na família do tipo A, elas vão dar uma informação importante. Qual é que informação é essa? Ela vai indicar quantos elétrons tem na última camada do átomo. Então, por exemplo, um átomo tem duas camadas. A segunda camada que está mais para fora é a última. E ali ele diz quantos elétrons tem. Isso vai ser importante saber quando os elementos forem fazer ligações químicas. Semana que vem, a gente vai estudar ligações químicas e vai perceber a importância de saber a quantidade de elétrons na última camada. Tá bom? O Jeff perguntou, então teremos uma tabela, se for um exemplo igual àquele, tá, que eu dei, mostrando os elementos e perguntando qual daqueles ali estariam no quinto período, eles colocam uma tabela lá para você consultar. Mas daqui a pouco eu vou mostrar
uns exemplos, vou dar uns exemplos, tá? De questões que você vai ter que lembrar, tá? Não adianta assim, poxa, na tabela nem tinha a tabela lá para eu ver. Aí você não pode nem falar nada, porque isso você tem que saber, tá? Daqui a pouco a gente vê. Então, ó, de novo, ó, lembra do átomo? Cara, eu vou ser muito chato, eu vou falar que átomos têm prótons, nêutrons e elétrons. Até o dia da tua prova, cara. Eu vou ficar falando isso, porque isso é muito importante. Então, de novo aqui, ó. O átomo, lá dentro dele tem prótons e nêutrons. Aqui fora, né, tem lá as camadas de elétrons. Esse daqui, esse átomo aqui, que eu desenhei, ele tem 3 camadas, né? E os elétrons estão ali, ó, distribuídos nessas camadas. Tá vendo? Ok? Eu vou deixar, na verdade, não vou tirar não, eu vou deixar os elétrons que estão na última camada, só para a gente ver aonde é que é a última camada e a quantidade que tem. Ó. Tirei todas as camadas só para a gente ver a última. Tá? Tá vendo? A última camada desse átomo tem 3 elétrons. Tá? E aí, na semana que vem, quando a gente for estudar ligações químicas, vai ser importante saber isso, saber quantos elétrons tem na última camada do átomo. Tá bom? E essa família A, vai indicar isso. Eu vou botar vários exemplos lá na frente para a gente não esquecer isso. Gente, vocês estão me ouvindo? Ah, beleza. Eu pensei que alguém tinha cortado meu microfone. Aí, gente, veja só. Vamos ver aqui, né, os grupos, beleza? Então, olha só, gente, aqui, ó. Tá vendo essa coluna aqui, ó? Essa coluna aqui, que é o que eles têm que olhar, os grupos. Ó. Então, vamos ver o grupo, ó. Grupo 1, tá vendo? Essa coluna aí que apareceu, que começa com hidrogênio, que vai até o frâncio, grupo 1. Do ladinho ali, ó, o berílio, tá vendo? E aí, ó, toda a coluna vai até o final da tabela periódica, tá? Como eu falei, existem 18 colunas dessas na tabela periódica, tá bom? Então, o que acontece, gente? Lembra que eu falei que se cair uma questão lá, não precisa ter a tabela periódica, você vai ter que lembrar? Uma das questões era quantos grupos tem uma tabela periódica? Quantos grupos tem uma tabela periódica, gente? Aí o Jeff começou hoje arrasando, o cara me ensinou. Dá um zoom. Tá respondendo de primeiro, o cara tá o bicho. Tem, todo mundo aí acertou, né? Tem 18 grupos, tá? Já que é uma questão dessa, ó, aqui, ó. Olha os grupos aqui, ó. Certo? Então, você tem que saber isso, tem que saber que uma tabela, ela tem 18 grupos. Porque, poxa, mas não tinha nenhuma tabela lá para eu olhar. Tem que saber, cara. Não adianta. Tá bom? Tem que lembrar isso. Eita, bati aqui na mesa. Já as famílias é a mesma coisa que grupo, gente. Mesmo jeito de achar, nas colunas. Só que a família, né, no caso aqui a família A, ela vai ganhar uma numeração um pouquinho diferente. Aqui, ó. Tá vendo? O grupo 1, por exemplo, tá vendo o grupo 1? Se fosse da família A, a gente vai chamar de família 1A. Aqui, ó, o grupo 2, 2A. Aí você salta tudinho isso aqui, ó, do 3 até o 12 grupo, e vai lá pro 13, ó. E aí continua a família aqui, ó, 3A, ó, no grupo 14, a família 4A, 5A, 6A, 7A,
e a família 8A. Tá? São esses grupinhos aí, do 1A, que eu falo da família A, né? Que vai indicar para você quantos elétrons tem na última camada do átomo. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Vou escolher aleatório aqui, ó. O lítio. O lítio não está na família 1A, então esse cara só tem um elétron na última camada. Aqui, ó, o estrôncio. O estrôncio não está na família 2A, só tem 2 elétrons na última camada. Aqui, eu vou pegar aqui, ó, gálio. Não está na família 3A, só tem 3 elétrons na última camada. Tá bom? E assim vai. Vou pular aqui, ó. O iodo. Tá aqui embaixo, ó. O iodo não está na família 7A, ele é um elemento que tem 7 elétrons na última camada. Aqui, ó, o iodo, vamos pegar o iodo aqui, ó. O iodo, ele tem 5 camadas e na sua quinta e última camada tem 7 elétrons. Ok? Bom, gente, a Lili falou, prof, desculpa, eu não entendi o que é familiar. Não precisa pedir desculpa, tá? Você não entendeu? Ótimo, maravilha que você falou, tá? Veja só, gente. A família do A, lembra do grupo? O grupo. Aqui, ó. Grupo 1, tá vendo aqui, ó? Grupo 2, 3, sempre vai procurar nessa coluna aqui, ó. Não é isso? Sempre vai procurar aqui. A família A também é a mesma coisa. Só que não são todas as colunas, não são todos que pertencem à família A. Por exemplo, no grupo 1 tem a família 1A. No grupo 2 tem a família 2A. Aí, ó, daqui para cá, ó, tudo isso aqui, ó, esquece. Não tem família A aqui. Tem lá no grupo 13, ó. Então, tudo isso aqui, ó, cadê? Tudo isso aqui, ó, tá na família 3A, tá? No 14, também, ó, família 4A. No grupo 15, 5A, 6A, 7A, 8A. E assim vai. Isso a Daniele comentou, né? Do 3 ao 12 não existe a família A. Isso, exatamente. Do grupo 3 até o 12 não é familiar. Eu já vou falar dele já já. Tá? E qual é a função deles estarem ali? Porque, por exemplo, esse elemento aqui, ó, o flúor, ele está na família 7A. Porque ele tem 7 elétrons na última camada. Eu vou mostrar isso para vocês já já. Deixa eu só continuar aqui rapidinho. Bom, já que a Dani comentou aqui do grupo 3 até o 12, que não é a família A, então quem é essa galera aí do grupo 3 até o 12? Essa galera aí, gente, é a família B, tá? Essa família B a gente chama de metais de transição. Então, todo mundo que está nessas colunas aí, tá? A gente chama de metais de transição. A regrinha de elétrons na última camada funciona para a família B? Não. Tá? Vai cair família B na prova? Não. Até apaguei aqui, ó. Não vai cair perguntando para você o que é família B, tá? Beleza? O que pode acontecer é o seguinte, a gente sabe que o ferro está aqui na família B, né? Mas se perguntarem para você em qual período que ele está, aí a pergunta não é sobre a família, é sobre o período. Tá bom? Então, isso aqui não é para se aperrear, não. Ó, o Carlos já até deu um spoiler aqui sobre a família 7A. Vou chegar lá. A Ana, ela comentou, né? No caso, são 18 grupos, 8 famílias e 7 períodos.
Isso. No caso, são 18 grupos, são 8 famílias do tipo A, né? Família A, tá? E a tabela tá dividida em 7 períodos, tá bom? Certinho. A Daniele escreveu assim, glória a Deus, é muita família. Eu te garanto que a gente tem família em casa que tá pior que essa daqui. Bom, não, Carlos, quando o Carlos pediu desculpa porque eu falei que ele deu um spoiler, não, eu achei. Se você não falar o final de sério, pra mim tá tranquilo. Agora, você falar aqui que quem é o nome da família 7A, fica à vontade, cara. Esse é o tipo de spoiler que eu gosto. Só não fala o final, sei lá, dos Vikings, né? Só não fala essa série, o final dela. Se é que tem final, eu não sei. Sei que tem bastante temporada. Aí, gente, ó, vamos estudar família por família agora, né? Olha só. Família 1A, né? Aqui, gente, a gente vai entrar numa coisinha que é o seguinte. A família 1A, aliás, as famílias A, elas têm nome, tá? Então, a família 1A, o Carlos já falou o nome de uma família aqui, né? Que eu brinquei que ele deu um spoiler. Mas, assim, isso daí é uma coisa também, um tipo de questão que se perguntar qual é o nome da família 7A, né? Usando aí o exemplo que o Carlos deu. É, qual o nome da família 7A? Cara, você vai ter que saber o nome dessa família. Não, não tem esse negócio de olhar na tabela, não. Na tabela nem vai estar escrito o nome da família, tá bom? Então, aqui a gente vai ver o nome de cada uma delas e eu vou mostrar para vocês o porquê daquele elemento tá ali na família 1A, tá? Ó, o nome da família 1A chama-se metais alcalinos, beleza? Aí, gente, olha só. Como ele está na família 1A, são elementos que estão que tem só um elétron na última camada, tá? Então, todos que eu coloquei nessa coluna aqui, ó, do hidrogênio até o frâncio, passando pelo sódio, potássio, indo até o frâncio, todos eles só têm um elétron na última camada. Eu selecionei um aqui, que não dá para selecionar todos, por conta do tempo, tá? Mas eu selecionei um aqui, o sódio, tá? Então, o sódio é um átomo, beleza? Esse sódio, ele tá lá no terceiro período, lembra? No período? Ó, se ele tá no terceiro período é porque ele tem 3 camadas, não é isso? Então vamos lá, tem a primeira camada aqui, ó, com 2 elétrons. Tem a segunda camada com 8 elétrons. E a terceira e última camada só com um elétron. Ó, eu vou tirar todos os elétrons, vou deixar só o elétron da última camada aqui para você ver, ó. Tá vendo? Só tem um. Tá vendo como é que bate certinho, ó? O sódio está no terceiro período. 3 camadas. O sódio pertence à família 1A. Só tem um elétron na última camada. Ah, eu já comentei isso aqui, mas vou falar de novo. O hidrogênio, quando você olha ali na coluna, ele está dentro da família dos metais alcalinos, né, gente? Só que, lembrando, hidrogênio não é um metal, tá bom? Ele está ali, não porque ele é um metal, mas ele está ali porque ele só tem um elétron, tá bom? Bom, vamos para a família 2A, né? A família 2A é essa galerinha aí, ó. Berílio, magnésio, vai até o rádio. Beleza? Qual o nome dessa família? Metais alcalinos terrosos. É igualzinho o nome da família 1, né? Só que tem o terroso. Aqui, ó. Família 1A, metais alcalinos, né? Nossa, tô querendo muito espirrar, gente.
Família 2A, metais alcalinos terrosos. Então é bem. Nossa, não quero respirar, é poeira isso. Alergia. É. Não, porque vai ser. Como é que se diz? Vai ser indelicado se eu fizer isso. Se eu der uma espirrada. A Dani tá pedindo para eu espirrar. Eu dou aquela café assim na perna e daqui a pouco passa. Aí, gente, a família 2A são dos metais alcalinos. O nome, né? Aí, por exemplo, caiu na prova. Qual o nome da família 2A? Tem que saber que é metais alcalinos terrosos. Qual o nome da família 1A? Tem que saber o nome da família 1A. Metais alcalinos. E aí, pelo fato de estar na família 2A, significa o quê? Que todos os elementos que estão nessa coluna aqui só tem dois elétrons na última camada. E eu vou mostrar para vocês. Escolhi aqui o magnésio, né? Então aqui, ó, tem um átomo de magnésio. Ele está no segundo período, né? Então ele tem quantas camadas? Ó, uma, duas camadas de elétrons, tá? E aí os elétrons vão ser distribuídos, né, na primeira e na segunda e última camada. E aí você vai ver que o magnésio, pelo fato dele estar na família 2A, isso quer dizer o quê? Que lá na última camada ele só tem dois elétrons, tá? Maria Eduarda me perguntou se a prova é de marcar X. Sim, né? De múltipla escolha. Vai ter, se eu não me engano, 5 alternativas e você vai ter que marcar uma correta. Eu tô rindo aqui da Daniela, que falou para eu botar no mudo e espirrar. É uma boa ideia. Se a coisa gravar, eu faço isso. Então, gente, vamos para outra família? Agora nós vamos aí para a família 3A, né? Qual é o nome dessa família 3A? Olha só que interessante, gente. A família 3A não começa aqui com boro, tá vendo aqui o boro? Olha só o nome dela, família do boro. Fácil, né? Bom, na família 3A, o que acontece? Qual é a característica desses carinhas aí? Tem 3 elétrons na última camada. Então, na 3A, 3 elétrons na última camada. Eu vou selecionar aqui o próprio boro, né, para a gente analisar ele e ver. Então, ó, o boro ele está no segundo período, certo? Isso quer dizer que o carinha tem, ó, 2 camadas de elétrons, onde esses elétrons estão distribuídos aí nessas 2 camadas. Vou deixar só os elétrons da última camada para vocês verem. Ó, olha lá quanto tem, ó. Só 3 elétrons. Então, por isso que o boro está nessa família 3A. E o alumínio, Diogo? Mesma coisa. Só que o alumínio ele tem mais camadas, né? Mas no final, na última camada, ele vai ter 3 elétrons só também. Tá bom? Família 4A. Olha lá em cima na coluna, com quem começa a família 4A? Começa com carbono, tá vendo o carbono lá? Então, o nome dessa família é família do carbono. Beleza? Essa família, pelo fato de, né, estar na 4A, significa o quê? Que eles têm 4 elétrons na última camada. Quem foi que eu selecionei aqui? Ah, foi o silício. Selecionei o silício aqui. Então tem um átomo de silício aqui e o silício está no terceiro período, né? Então, quantas camadas ele tem? Uma, duas, 3 camadas, né? Onde os elétrons desse átomo estão todos distribuídos em todas as camadas. Beleza? Mas vamos tirar os elétrons e ver só o que tem na última camada. Olha lá, 4 elétrons. Tá vendo? Por isso que o silício está na família 4A. O estanho, o chumbo, o o fleróvio também tem 4 elétrons na última camada. Beleza? Família 5A. Gente,
A família 5A é a família do nitrogênio. Por quê? Assim como a família do carbono e do boro, começa com o nome dele. Então, olha lá em cima, tá vendo? Nitrogênio, número atômico 7. Então, é o nome da família, família do nitrogênio. Tá? Como o caba está nessa quinta família, mas na família 5A, são elementos, né, que todos que estão aqui têm 5 elétrons na última camada. Ok? Então vamos lá, eu escolhi quem? Eu não lembro quem eu escolhi. Escolhi o nitrogênio. Então, o nitrogênio, gente, quando a gente olha na tabela periódica, vê que o nitrogênio está no segundo período, tá? Então, o nitrogênio é um átomo que tem duas camadas de elétrons, onde os elétrons estão ali, ó, todos distribuídos em camadas. Vou tirar os elétrons, só vou deixar o da última camada para a gente ver aqui, ó. Olha lá, 5, né? Ok? Família 6A. Gente, a família 6A, apesar de começar com o oxigênio, ela não é a família do oxigênio, mas sim os calcogênios, tá? Então, todo esse grupinho aí que está na família 6A são os calcogênios, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, e assim vai. O livermório, tá? São elementos que têm 6 elétrons na última camada, tá? O enxofre, vamos ver? Está aqui, ó, o átomo do enxofre. O enxofre está no terceiro período, então é um cara que tem 3 camadas de elétron. Estão vendo aí? 3 camadas de elétron. E aí esses elétrons, né, obviamente, estão todos distribuídos nas camadas. E aí, quando a gente observa aqui só a última camada, vê que ele tem 6 elétrons. Beleza? Família 7A. A família 7A, gente, ela tem um nome bem parecido com calcogênio. Na verdade, o 7A é a família dos halogênios, tá? É um pouquinho parecido o nome. Bom, está na família 7A, então o que isso quer dizer? 7 elétrons na última camada. Eu selecionei o cloro aqui, tá? O cloro, ele pertence ao terceiro período, então o cloro é um carinha que está com 3 camadas, né? E aí seus elétrons estão todos distribuídos aí, ó, né? Nas camadas. E quando a gente observa a última camada, entende por que o cloro faz parte da família 7A, da família dos halogênios, né? Por quê? Ele tem 7 elétrons na última camada. O Carlos aqui deu um suporte aqui muito bom, falou que o número atômico do cloro é 17. Muito bem. E é isso mesmo. Oito a, né? Essa família, eu já comentei antes, é a família mais boçal da tabela periódica, são os gases nobres, né? Tem 8, tá na família 8A, então a galera tem 8 elétrons na última camada. Depois, com relação a essa situação aí, de que todos têm 8 elétrons na última camada, tem uma ressalvazinha aí, tá bom? Daqui a pouco eu falo. Por que eu falei que os gases nobres são a família boçal da tabela periódica? Porque esses caras, todos eles têm estabilidade química. Eles não precisam ficar procurando outros elementos químicos para fazer ligações químicas e ganhar estabilidade. Eles já nascem com estabilidade. Então, se eles são estáveis, e a ideia de fazer ligação química é para ficar estável, então os caras já nasceram estável, para que ligar? Para que interagir com outros elementos? Não vão querer, tá? E o interessante, gente, que a estabilidade, isso a gente também vai ver na próxima semana. Mas já vou adiantando aqui.
Para um átomo ganhar estabilidade, a última camada dele tem que ter 8 elétrons, tá? Por isso que essa galerinha aí tem 8 elétrons na última camada, por isso que é um bando de boçais aí, que não quer interagir com ninguém, tá bom? Eu escolhi aqui o neônio para a gente analisar. E o neônio, ele faz parte ali do segundo período, né? Então o neônio, ele é um elemento químico, né? Que tem duas camadas de elétron, onde seus elétrons estão distribuídos em camadas. Quando a gente olha para a última camada do neônio, vê que tem 8 elétrons. Tá vendo aqui, ó? 6, 7, né? 8. Beleza? Carlos perguntou se cai raio atômico. Não, não cai, tá? Gente, qual era a ressalva que eu queria colocar aqui? O hélio, ele tá ali, ele faz parte dos gases nobres. O hélio, ele é um boçal também, ele tem estabilidade química, ele não precisa se ligar com ninguém. Inclusive, se aparecer outro hélio, ele não interage, pra você ver. O igual a ele não quer nem saber. Imagine um diferente. Então, ele não quer fazer ligação com ninguém. Só que o hélio, ele não tem 8 elétrons na sua última camada. O hélio, dentre os gases nobres, ele é o mais leve, tá? Então, ele é mais leve por quê? Porque o bichinho só tem 2 prótons. Olha o número atômico dele ali. O número atômico dele é 2. Então, ele é muito leve, ele não tem força suficiente para chamar, para atrair 8 elétrons para ele, tá? Mas ele consegue ficar estável mesmo com 2 elétrons, tá bom? Então, o hélio não tem 8 elétrons na última camada, só tem 2. E mesmo com 2, por conta de uma regrinha que a gente também vai ver na próxima semana, ele consegue ser um gás nobre, ele não vai fazer ligação química, não vai interagir com outros elementos. O Carlos deu graças a Deus que não vai cair raio atômico. Eu também, porque isso aí é meio chatinho de comentar, né? E a gente já tem uma quantidade boa de assunto, né? Mas graças a Deus raio atômico não cai. Então, gente, quando cai questões de tabela periódica que vai perguntar o nome da família, cai sim, tá? Cai e não cai a tabela periódica lá para você olhar, tá bom? Geralmente na prova, tá? Quando perguntam nomes de família da família A, geralmente cai essas daqui, ó. A1A, que são aqueles metais alcalinos que eu falei, né? A família 2A, que são os metais alcalinos terrosos, e essa daqui, ó, 6A, 7A, que são lá os calcogênios e os halogênios. E, claro, né, a família 8A, porque são os gases nobres, ok? Agora, sim, teve uma vezinha só, que caiu outras famílias sem ser essa. Mas olha só, gente. Tinha a tabela periódica lá, certo? E aí perguntaram qual era o nome da família 3A. Aí, poxa, família 3A não começa com boro? Então é a família do boro. Teve galera lá que errou, que perdeu a questão. Tinha a tabela lá, ele podia ter pelo menos olhado a coluna 3A. Você acha que se ele olhasse aquele Bzinho ali, aliás, aquele Bzão, né? Ele iria perceber, ou pelo menos iria lembrar que isso aí é a família do boro, né? Beleza? Gente, perguntas. Eu tenho uma aula de biologia para dar. Antes que alguém me pergunte se vai ter biologia, vai ter biologia sim. Mas antes eu queria saber se vocês estão com alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta. Eu vou beber uma água enquanto é isso, gente.
Pergunta, gente. O Adriana me perguntou se eu vou fazer uma revisão. Revisão eu não vou fazer, porque, por exemplo, já tem aula gravada. Então, por exemplo, semana passada eu dei aula, tá gravada. Revisão é rever, então pode rever a aula. Essa aula de hoje está sendo gravada, pode assistir. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou fazer um resumão, vou entregar para vocês, tá? Uma ficha fazendo um resumo dos assuntos. E na próxima semana eu vou deixar com vocês exercícios para vocês fazerem. Aí a gente na outra semana nós vamos corrigir juntos, tá? E aí na correção eu acabo até fazendo uma revisão, porque aí a gente tem que, para explicar a questão, né? A resposta tem que voltar nos assuntos. Obrigado, Carlos. Carlos falou sua nota 10. Obrigado, cara. Lucineide, não, Lucineide perguntou se vai ter exercício e perguntou se vai deixar o exercício hoje. Não, na próxima aula, tá? Que eu não sei que dia, não sei nem que dia é hoje, gente. Então, depois da Páscoa. A próxima aula é depois da Páscoa, né? Deixa eu ver aqui no meu calendário, gente. No dia 5. No dia 5, hoje é dia 29, né? No dia 5, eu vou dar o conteúdo para vocês, normal que falta. E aí, no final da aula, eu vou deixar exercício para vocês fazerem em casa. E aí, na nossa aula, eu acho que é dia 12, deixa eu ver aqui, dia 12 de abril, aí a gente vai corrigir junto esses exercícios aqui, tá bom? Lucineide falou assim, só temos até a próxima semana de aula. Não, a gente tem, ó, vou te falar as aulas. Dia 5, comigo, e dia 12. Então tem mais 2 aulas. Pode ficar tranquilo. Aliás, tranquila. Tranquilos. Bom, gente, vou encerrar aqui, e aí eu vou abrir a aula de biologia, tá bom? Eu acho que a galera não tem dúvida, não fez nenhuma pergunta sobre o assunto, então vou tirar, tá bom? Ô, Carlos, tua câmera tá bem ligada. Agora que eu tô vendo aqui que eu abri para Carlos Alexandre. Eu abri aqui para ver para compartilhar, acabei vendo ali, tá? Você tá aparecendo aí. Bom, gente, então todo mundo tá vendo a tela aí, tô compartilhando a tela de biologia com vocês agora. Todos estão vendo aí, gente? Show de bola. Deixa eu voltar aqui para minhas mensagens. Beleza, então vamos lá, gente. Gente, de novo, eu não anotei, gente. Desculpa, mas eu não anotei a página de biologia. Vou ter que procurar aqui de novo no meu celular. Desculpa, gente. Gente, o assunto de biologia está na página, vírus, está na página 34.
tá? Que é vírus. Página 34. Gente, depois que eu tô sem óculos, gente. Ah, minha gata pedindo comida já. O que foi, minha filha? Você quer comida? Gente, é só toda a página 34. Você quer ter mais, ia se estender mais vírus ia ser só a página 34, tá? Ah, nem vi que a galera já tinha colocado. Obrigado, gente. Não, a Dani tá perguntando aqui se é a primeira aula. Não, semana passada, foi até bom você falar isso aí, Daniel. Fazer essa pergunta, né? Semana passada eu falei sobre as bactérias. E aí expliquei o que era uma célula, um pouquinho, para a gente entender o que são as bactérias, né? Então, isso também, quando terminar a aula aqui, a aula passada, assim que terminar agora aqui, a aula passada, eu vou postar lá no grupo, aí você dá uma olhada. Eu falei das bactérias. Na apostila, quando você vê, o primeiro assunto de biologia da apostila é vírus. Mas aí eu pulei o vírus, ignorei o vírus e falei de bactérias, tá? Então, o que acontece? Que aí tá na página 35, tá na página seguinte. Por que eu fiz isso? Eu não esqueci não, tá, gente? Por que eu fiz isso? Para a gente estudar vírus, né, que virologia é o estudo de vírus. Para a gente estudar o vírus, a gente tem que entender o seguinte, o que é uma célula. Por quê? Porque a primeira definição que a gente vai dar para um vírus é dizer que eles não são células, que eles são acelulares, tá? Então, o que acontece? Para eu te explicar o que não é uma célula, eu tenho que te explicar primeiro o que uma célula faz, pelo menos. E na aula passada a gente viu aí, nós vimos que as bactérias, elas têm várias estruturas, têm DNA, elas têm um metabolismo próprio. O que é isso? Elas produzem proteínas, elas produzem substâncias, elas se reproduzem sozinhas. Então, elas têm metabolismo próprio. Elas, quando fagocitam, né, entre aspas, come alguma coisa, ela mesma que digere. A bactéria, por meio da sua membrana celular, né, pela sua membrana plasmática, é que ela faz a respiração. Igual a gente precisa de oxigênio, né? As bactérias que são células também vai usar o oxigênio aí, né? Outras bactérias vão usar outros gases, mas elas fazem a respiração também, né? Então isso tudo são características presentes em células. E o vírus, ele não é nada disso, né? O vírus, como eu falei, ele é acelular. O vírus, ele não respira. O vírus, ele não produz proteína sozinho, igual uma bactéria, ou igual nossas células fazem, de forma autônoma. O vírus, ele não digere nenhuma partícula. Então, o vírus, ele não tem metabolismo. Então, a gente vai dizer que ele é acelular, ele não é uma célula, tá bom? Então, por isso que eu ignorei o vírus e aí eu falei das bactérias para a gente poder entender mais ou menos aí como é que funciona as células, para depois a gente entender aqui do vírus. Outra coisa que o vírus vai fazer, gente, é o seguinte: ele não é célula, mas ele é um parasita. E ele é um parasita da célula, tá certo? Como ele não é uma célula, por exemplo, eu estou gripado, né? Um exemplo, eu estou gripado. Aí eu passei a minha gripe para alguém. O vírus que estava comigo vai se reproduzir na outra pessoa. Então, tipo, a princípio, quem se reproduz é bactéria. Bactérias são células, né? A gente está aí nessa situação, por exemplo, do coronavírus, né? Que a gente está em casa porque tem um vírus aí que está no ar, as pessoas estão espirrando adoidado, não estão se cuidando, né? E
o que que acontece? Esse vírus, ele infecta uma pessoa, parasita a célula e se reproduz, né? Só que ele não faz isso sozinho, ele tem que parasitar. Por isso que a gente diz que o vírus é um parasita intracelular obrigatório. O que isso quer dizer? Parasito, né? Ele vai se aproveitar. Intracelular, isso quer dizer o quê? Dentro da célula. Então, ele é um parasita que tem que entrar na célula, tá? Por que é obrigatório? Porque ele é um parasita que obrigatoriamente tem que estar dentro, tem que entrar, tem que infectar uma célula. Porque fora da célula, o vírus não faz nada. Tanto é que agora estão distribuindo vacinas, né? O que a vacina faz? A vacina produz anticorpos, que é uma proteína, que bloqueia a entrada do vírus na célula. Então, o vírus não entrando na célula, não faz nada. Aí vem uma outra célula imunológica e vai lá e, pum, dá uma porrada nele, né? Dá uma fagocitada, engole ele e neutraliza o vírus, tá? Mas ele, se ele ficasse lá por fora, não ia fazer nada, porque ele precisa de uma célula para se reproduzir. Na verdade, não é reproduzir, é se replicar. A gente, para vírus, a gente nem usa esse termo reprodução. A gente usa replicagem, tá bom? Como é que é a replicação viral? Vai acontecer de duas formas, tá? Tem o que a gente chama de ciclo lítico, tá? E o ciclo lisogênico. Qual é a diferença de um para o outro? A gente vai ver com mais detalhes lá para frente. Mas eu vou adiantar o seguinte. O ciclo lítico é o ciclo de replicação do vírus que no final a célula que ele infectou, ela vai ser destruída, ela vai morrer. Já o ciclo lisogênico é o ciclo, tá, do vírus, onde ele se replica, mas ele não vai matar a célula, ele vai preservar a célula por enquanto, certo? O Carlos escreveu aqui, vermes. Vermes são parasitas, tá? Mas, lembrando que vermes não são vírus. Vermes são grupos do que a gente chama dos plateumintos, são seres pluricelulares, são formados por células, né? Mas que tem uma gama deles aí, que a gente conhece, que causam verminoses, que são parasitas. Mas aí, vamos assim dizer, ele tem o mesmo comportamento que o vírus, mas ele não é, tá? Então, por exemplo, um carrapato é um parasita. Fica explorando, né? Fica ali grudado só bebendo sangue. Parasita. O vírus, ele fica ali só se aproveitando da célula para se replicar. Parasita. Ou seja, se aproveitar é algo que tem em comum entre um carrapato e um vírus. Mas um carrapato não é um vírus, tá bom? Assim como os vermes, né? Uma solitária, um oxiuro, e assim vai. Bom, gente, vamos ver aqui o ciclo lisogênico, né? A gente viu lá que o ciclo lisogênico é o ciclo que a célula é preservada, beleza? Então, olha só, eu tenho um vírus aqui, que a gente chama ele de bacteriófago, tá? Esse vírus, ele tem esse formato meio esquisitão mesmo. Eu ampliei ele aqui, né, só para a gente ver ele um pouquinho melhor. E os vírus, gente, eles têm material genético dentro deles, tá? Esse material genético tem toda a informação para fazer mais vírus, tá? Então, todo o código genético ali que tem dentro do vírus tem as instruções para fazer mais vírus, ok? Aí aqui eu tenho uma célula, né? Que também tem lá seu materialzinho genético, tá? Aí, veja só, aí aqui, ó, eu vou mostrar a situação que o vírus vai infectar a célula. Então, aqui, ó, ele chegou, encostou na membrana celular, né? E foi lá e, ó,
e injetou só o material genético dele. Só toda a instrução para fazer vírus, ele jogou dentro da célula. Aí, isso vai ser incorporado no DNA da célula. Tá vendo lá? Ó? O DNA, o genoma do vírus, foi fazer parte ali do DNA da célula. E aí, você tem a célula com o DNA do vírus, e a gente sabe que a célula tem metabolismo, ela se reproduz. Quando a célula se reproduz, ela copia o próprio DNA dela, né, para poder se duplicar, né, para poder fazer uma cópia dela mesma. Como no DNA dela tem o genoma do vírus também, aí, ó, quando ela se divide, acaba indo também o DNA do vírus, né, que ela acaba copiando o DNA do vírus também, tá? Aí aqui eu tenho uma célula, duas células, né, que acabaram se dividindo. Essas duas se dividem também, viram quatro. Quatro se dividem lá em mais 8. E aí daqui a pouco você tem um monte de célula que copiou o DNA dela, mas também acabou copiando o DNA do vírus. E daí, ó, todas as instruções do vírus, né, dentro da bactéria e não matou a bactéria a princípio, tá? Então isso aqui é o ciclo que ele chama de lisogênico, onde ele deixa a bactéria viver para poder copiar o DNA dele. Depois esse DNA, ele pode ser expressado, né? E aí começa a montar o vírus e aí ela vai e mata a célula. Mas até aqui não matou. Beleza? Agora, tem o ciclo lítico, onde as células vão se dar mal, a célula vai morrer, tá? Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma célula, certo? Com um DNAzinho dela lá, da célula. Aí o vírus chegou aqui, ó, se apaixonou pela célula, né? Se apaixonou, acho que é meio cruel dizer isso, porque ele parasitou mesmo, foi lá e jogou o seu DNA dentro da célula. Esse genoma começa a fazer parte, começa a ficar ali entre o DNA da célula, tá? E aí o que acontece? Com esse DNA ali, a bactéria, a célula, né? Ela começa a produzir, ela começa a trabalhar para o vírus. Ela começa a ler as instruções que é do vírus e aí começa a montar o vírus ali, ó. Começa a produzir os pedacinhos do vírus, tá? E aí você tem várias estruturas que foram montadas, sintetizadas pela célula que foi parasitada, e aí depois disso começa a montagem do vírus, né? O vírus começa a se montar e daqui a pouco você vai ver que eles já estão bem parecidos ali com o vírus que foi lá e infectou a célula, né? Aí o que acontece? Tem um monte de vírus dentro da célula. Eles rompem a membrana da célula, aqui ó, arrebentou a membrana, tá vendo aqui ó, abriu a membrana da célula e aí os vírus saem para procurar outras células para infectar e fazer aquele ciclo de novo. Aqui, como ele rompeu essa membrana da célula, a célula morreu, né? Ela está exposta. Tudo que está aqui, né? Tudo que está aqui, ó, isso aqui está aberto, né? Tudo que está aqui vai sair, a célula morre. Não tem mais jeito, já era. Tá? Então, o princípio da replicação viral é essa, gente. É o vírus entrar na célula, jogar o DNA dele dentro da célula e o DNA dele vai fazer todo o trabalho. Aliás, o DNA dele vai dar só as instruções e a célula que vai fazer todo o trabalho para ele. Tá? O bichinho é catinhoso. Bom, vamos ver a estrutura de um vírus aqui, né? Gente, todo vírus, ele tem uma membrana, tá? Essa membrana a gente chama ela de capsídio, tá? E aí, lembra que eu falei que o vírus tem material genético? Esse material genético fica ali dentro desse capsídio, dessa membraninha, tá? O interessante aqui, gente, é o seguinte, tem vírus que tem
no código genético dele DNA. O DNA é uma estrutura molecular, né, que tem um formato de escada, assim, toda retorcida. Imagina você tem uma escada e você começa a torcer ela assim, né? O DNA tem esse formato, tem esse aspecto. O vírus, quando ele tem DNA, tá? Na sua composição genética, a gente chama de adenovírus. Então, o DNA é do tipo adenovírus, tá? Agora, também pode ter vírus que tem RNA no seu material genético, tá? Você vendo aqui a fita de DNA e de RNA, você vê que é diferente, né? O DNA parece a escada toda tortinha e o RNA parece só uma fitinha. E o vírus que tem RNA, a gente chama que é do tipo retrovírus. O coronavírus, né? Ele é um vírus do tipo RNA. O vírus HIV, que causa AIDS, vírus do tipo RNA, tá bom? Alguns vírus, não são todos, mas alguns, pegam, quando ele rompe a membrana da célula, né, para sair, ele acaba pegando um pedaço dessa membrana e envolve nele e cria uma estrutura chamada envelope, tá? Isso daí é interessante para o vírus, porque é o seguinte, se ele infectou a célula e veio com uma membrana da célula em volta dele, vai ser um pouquinho mais difícil nosso sistema imunológico reconhecer ele. Por quê? Porque ele está disfarçado de célula, né? Ele está só com a membrana, nosso sistema imunológico não ataca nossas células, então chega lá, ele dá meio que uma enrolada. Só que essa camuflagem não é tão boa assim, porque ele, nesse envelope, ele acaba projetando do capsídeo para fora proteínas virais, né, que a gente chama de, em inglês chama spike, né, que é espinho, né, são os spike, que na verdade, né, são essas proteínas. Quando, por exemplo, a vacina, essa proteína aqui, ó, é uma proteína que só o vírus produz. Então vamos botar aqui o exemplo do coronavírus. Só a proteína, só o vírus produz proteína X, tá? Só esse tipo de proteína. Aí o que acontece? O que é a vacina? São anticorpos que reconhecem essa proteína, tá? E aí eles acabam bloqueando essas proteínas virais aqui, e aí o vírus ele não consegue infectar outras células. Isso dá tempo de vir outras células, como os leucócitos, né, células T, vai lá e neutraliza o vírus, tá bom? Gente, o que são viroses? Virose simplesmente são doenças causadas por vírus, tá? E aí você pode pegar viroses de várias formas. Você pode pegar pelo ar, você pode pegar via contato sexual, tá? Como, por exemplo, a AIDS, né? A AIDS é uma DST, né? Então, contato sexual, ok? Ó, eu tenho uma relação aqui, gente, de várias viroses, tá? Na aula passada eu botei uma relação de bacterioses, ou seja, de doenças que são causadas por bactérias. Hoje eu estou falando de vírus, e aí coloquei uma relação de doenças que são causadas por vírus. Na prova, sempre perguntam, sempre caem questões para você marcar se aquela virose, se aquela infecção é causada por uma bactéria ou se é causada por um vírus, tá? Então, a gente tem que dar uma olhada nessa listinha aí, porque sempre cai uma pergunta dessa, uma questão dessa, tipo, herpes é uma virose ou uma bacteriose? Então tá aqui, ó, herpes
é uma virose. Catapora. Catapora é o quê? Virose, tá? Então, gente, eles não costumam perguntar se aquilo é... Qual é o sintoma do sarampo? Qual é o sintoma da hepatite? Tá? Eles não perguntam isso, mas vai te perguntar se sarampo, se poliomielite é uma virose ou uma bacteriose. Se o agente que causa essa infecção é um vírus ou uma bactéria, tá? Então é bom vocês darem uma olhada. Eu estou montando um resumo, tá? Eu acho que amanhã eu vou postar esse resumo para vocês junto com a tabela periódica lá de química, tá? E aí eu vou lá, eu vou colocar essa relação das bacterioses e das viroses. Aí é bom, quando você tiver com esse resumo, ficar dando uma olhada de vez em quando, tá bom? Gente, dúvidas, perguntas? Gente, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo quieto aí. Quando o pessoal fica quieto, eu fico achando que eu caí. Então, gente, olha só. Quando terminar essa aula aqui, eu vou colocar, quando eu encerrar aqui, eu vou postar a aula passada no grupo. Então, eu vi que tem galera aí que está começando hoje, ou começou na semana passada, está me vendo pela primeira vez, né? Então, eu vou colocar esse material lá. Aí vocês vão assistindo. A aula de hoje eu posto amanhã, tá? Eu só vou receber o link do moderador amanhã, tá bom? Então, gente, já que não tem dúvida, acho que não apareceram dúvidas aqui, eu estou lendo aqui. Vamos fazer uma prova semelhante do dia 18? Não, tá? São assuntos diferentes. Por exemplo, a gente estudou tabela periódica, né? Tabela periódica, a galera que vai fazer a prova dia 18. Não. Eu não entendi a tabela periódica. Quando você me perguntou do dia 18, eu pensei que você estava falando de uma outra turma. Você está falando da tua turma. Vamos fazer uma prova semelhante ao dia 18? Eu não entendi tua pergunta, não, Jeff. Bom, gente, estou esperando o Jeff botar a pergunta aqui, mas é o que eu não entendi. Vamos fazer uma prova semelhante à do dia 18. Você está falando que exercícios? Fazer um simulado, é isso? Bom, se for o caso... Ah, pronto, é isso. Como eu falei, eu vou, na próxima semana, no dia 5, eu vou explicar o assunto e aí eu vou deixar exercício com vocês. E aí vocês vão fazer o simulado em casa, vão fazer o exercício em casa, tá? Então, e aí no dia 12, se eu não me engano, eu vou corrigir tudinho, a gente vai corrigir juntos aqui, tá bom? Obrigado. Obrigado, Carlos. Então, gente, eu acho que não tem dúvidas, eu vou me despedir de vocês. A gente se vê aí na próxima semana, na segunda-feira. Se vocês tiverem dúvida, tá? Pode me chamar lá no privado, no Zap, tá bom? A galera tem feito bastante pergunta, tem tirado bastante dúvida, isso é bem legal. Então, se você é aquele cara ou aquela pessoa, né, que está com dúvida, me procura lá no Zap, me chama no privado, que vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Gente, boa semana para vocês, boas aulas aí no decorrer da semana, boa Páscoa, né, para todos, e a gente se vê aí até a próxima semana. Beijos, beijos, tchau.